Bom dia a todos, a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade de estar conversando com vocês. Muita saudade de todos vocês, muito feliz porque nós já temos uma data para retorno e isso alegra o nosso coração, né? Espero que todos estejam bem, se cuidando, tá bom? Hoje a gente vai estudar a terceira lição da nossa revista, que tem como tema oração como refúgio. E eu gostaria de orar com você antes de começar, né? Nada melhor do que orar para falar sobre oração, não é verdade? Senhor, obrigado a Deus por esse dia, obrigado por mais essa oportunidade. Fala ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Toca-nos, Senhor, com a tua graça mais uma vez. Toca-nos, Senhor, com o teu amor. E que possamos, Senhor, sair, Senhor, dessa lição aprendendo um pouquinho mais daquilo que a tua palavra tem a nos dar. Em nome de Jesus, amém. A gente, falar sobre oração nesses dias, talvez seja até muito fácil, né? Já aí há 4 meses, né, vivendo essa pandemia no Brasil e com tantos obstáculos, né, com tantas dificuldades, as coisas que nós mais precisamos é de oração. Talvez o texto que eu vou falar aqui seja o texto que você mais tem ouvido ou visto nas suas redes sociais, né, ou tenha colocado tantas vezes no seu perfil lá, no seu status, né. Vamos abrir a Bíblia aí em 2 Crônicas 7, né, no versículo 14, né, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia mesmo. E ele vai dizer assim, Salomão, né, vai dizer assim: e se o meu povo que se chama... Salomão não vai dizer assim, né, gente? Senhor falando com Salomão. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente está falando aí, né, gente, do livro de Crônicas, lá no Velho Testamento. E Deus já falando da importância da oração, né? A oração tem uma importância na nossa vida que muitas vezes nós não damos o devido valor a ela. Se você quer saber como está a sua vida espiritual, me diz como está a sua vida de oração. Quanto tempo você tem gastado em oração? E aí eu não estou falando daquela oração do amanhecer, né? Que quando a gente abre o olho, assim, ou nem abre o olho, aí já fala com Deus assim: ai, Senhor, obrigado por mais um dia. E aí já levanta porque o despertador está apitando. Aquela oração do almoço, que faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aqui a gente não está tratando dessa oração. A gente está tratando da oração como relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que a oração é a nossa comunicação com Deus. Como nós dissemos, como nós podemos afirmar que nós temos relacionamento com Deus se nós não tiramos tempo para conversar com Ele? Nós queremos muito as bênçãos de Deus, nós dizemos que queremos ouvir a voz de Deus, nós dizemos, porque não estamos dispostos a gastar tempo para ouvir a voz de Deus. Se essa voz de Deus vier com alguma resposta que a gente não está querendo, a gente também não está disposto. Nós precisamos entender, né, que a oração é a base da nossa comunicação com Deus. Deus sabe do que nós precisamos, Deus sabe, claro que Deus sabe. Deus é onisciente. O que nós é que precisamos orar. Deus não precisa das nossas orações, nós é que precisamos de orar. Nós que precisamos conversar com o nosso Pai, nós que precisamos ter aquela conversa. Nós podemos fazer aí uma comparação, né, de quando você está namorando, quantas horas você gasta, né, no telefone conversando, né, com seu namorado, com a sua namorada. Por quê? Porque a gente quer estar perto, a gente quer contar, a gente quer se comunicar, e assim tem que ser com o Senhor. Nós precisamos ter um coração ávido para orar,
aberto para orar, pronto a querer se comunicar com o nosso Deus. Então, a primeira parte que você precisa entender dessa lição é que se o seu relacionamento de oração com Deus não está bom, ou você não tem sentido necessidade de orar, alguma coisa está errada. E eu tenho certeza que não é com Deus. Então a gente precisa se converter nesse sentido, se converter no sentido de querer estar mais perto do Senhor, de querer estar em oração, né? E aí, eu não vou aqui entrar nessa questão de é certo orar na rua ou a gente vai orar só no quarto, não é isso. A questão é você estar em comunicação com Deus, você estar querendo estar perto desse Deus, estar no colo de Deus. Não tem nada mais gostoso do que você poder sentir que Deus está te ouvindo e que você está literalmente nas mãos dele, né? Quantas orações, né, são feitas até por ímpios, né, até por pessoas que se diziam até ateus, né, nos corredores de um hospital, né, orações feitas em capelas mortuárias. Quantas orações são ouvidas pelo Senhor nesses lugares, nesses momentos? E a gente tem que entender o valor desse ato que é de orar. Valorizemos mais o ato de orar, né? Muitas vezes nós gastamos muito mais tempo com tantas outras coisas, achando, né, que nós estamos trabalhando para o reino, né, e deixamos de orar. Então, vamos nos atentar para a oração, vamos nos atentar a guardarmos tempo para a oração, vamos nos atentar a se concentrar na oração, vamos nos atentar a clamar a Deus. Estamos vivendo num tempo da história onde não há precedentes, né? Nós precisamos estar ali agarrados com Deus. E aí essa lição que diz de oração como refúgio vai falar muito disso. A gente tem aonde se refugiar, né? O mundo todo está sofrendo. O mundo todo está doente. Mas nós temos um refúgio. E esse refúgio a gente encontra no ato da oração. O primeiro tópico, né, vai dizer que a oração é o refúgio por meio da fé. Por quê? Porque eu não posso considerar que eu estou orando sem fé. Porque sem fé eu estou orando para quem? Não é verdade? Então a fé é imprescindível. A gente vai ler lá em Hebreus 11:6, né, um dos textos também que a gente ouve lá desde criança, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe e que há uma recompensa para aqueles que o buscam. Nós precisamos ter fé. Nós não podemos fazer orações sem entender e sem saber para quem nós estamos fazendo essa oração. Né? Nós estamos fazendo essa oração para o dono do universo. Nós estamos orando para quem criou tudo isso, né? Para quem permitiu, para quem criou as estrelas e deixou elas no lugar onde elas estão até hoje, há milhões de anos. Né? A quem criou o sol que está se consumindo há milhões de anos. Para quem criou a lua romântica do jeito que ela é há milhões de anos. Então nós precisamos ter fé. Né? Nós não podemos deixar de acreditar. Né? Nós não podemos deixar de acreditar que a nossa oração ela está sendo ouvida. Então, não oremos com dor no coração ou com dúvida que Deus está nos ouvindo. Né? Não oremos de forma quase leviana. Né? Eu vou orar, mas sei que isso não vai acontecer. Não ore assim. A sua oração precisa ter fé. Deus vai valorizar essa fé. O Senhor está nos ouvindo. Nós acreditamos num Deus vivo. E Ele está nos ouvindo. Né? Para Deus,
Não existe tempo de pandemia, não existe quarentena. Deus não está fazendo quarentena. Deus está nos ouvindo. E é importante que nós tenhamos fé nisso. Que nós tenhamos fé de que Ele nos ouve a qualquer momento, né? A oração mais significativa é aquela que brota de dentro do nosso coração. A gente precisa entender que a gente não tem uma fórmula para orar, né? Muitas pessoas, eu tive uma experiência esses dias de uma pessoa que está muito ávida para conhecer o Senhor, mas não sabe exatamente aonde, e aí ela está buscando vários caminhos, várias formas e não sabe como chegar. E aí uma das nossas conversas eu falei, olha, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Ora, porque Deus vai se revelar a você. É a forma de buscar a Deus. E olhem, se vocês não têm o hábito, né? Quem não tem o hábito aqui de ter essa experiência, de entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, experimente fazer isso. Não estou falando para você ficar horas, né, no seu quarto. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. A Bíblia também vai falar disso. Não é por tantas repetições, ou por palavras bonitas, ou por, frases rebuscadas que Deus vai te ouvir. Não é isso. Deus te conhece. Deus conhece você no seu dia a dia. Deus sabe como você fala. E aí quando a gente chega para pensar numa oração, a gente às vezes não quer nem fazer uma oração em público porque tem vergonha, né? Como se Deus já não conhecesse a nossa oração. Como se Deus não conhecesse o nosso vocabulário, como se Deus não conhecesse as nossas falhas de caráter, não é? Mas Deus quer nos ouvir. É a oportunidade que nós temos, né? A gente, às vezes eu penso numa oração como uma oportunidade, assim, ímpar, de falar com a pessoa mais importante do mundo, né? Quantos de nós não gostaríamos de ter uma audiência, né? De repente lá com o Bolsonaro para pedir alguma coisa, para conversar alguma coisa com ele? A gente não ficaria lisonjeado se nós fôssemos, né, chamados lá no Palácio do Planalto para termos uma conversa numa sala bonita com o presidente? Nós temos essa oportunidade de falar com o Deus do universo e nós desperdiçamos muitas vezes. Pensemos nisso. Coloque no seu coração, a sua vida de oração precisa ser uma vida contínua. Você precisa alimentar esse hábito, você precisa criar esse hábito. Sempre é tempo, sempre é tempo. Não estou dizendo para você que eu tenho a melhor vida de oração do mundo, não. Não tenho. Mas tem que existir no nosso coração um desejo de que isso melhore. Tem que existir no nosso coração o ímpeto, o fogo do Senhor para que nós melhoremos isso. A oração é o refúgio por meio da adoração. Como é gostoso você começar uma oração agradecendo a Deus. Sabe, eu tenho tido algumas experiências nessa pandemia, né? Experiências cansativas, experiências exaustivas, experiências onde às vezes o meu cansaço chega ao extremo de forma angustiante. E muitas vezes eu chego para orar e aí muitas vezes eu quero só reclamar, né? Às vezes a gente começa a pensar, mas eu tenho colocado no meu coração que nós devemos começar uma oração sempre com uma adoração, sempre com um agradecimento. Por mais difícil que estejam os nossos dias, né? Se você está me ouvindo, é porque você está vivo. Se eu estou falando com você, é porque eu estou viva. Porque o Senhor tem nos protegido, né? O Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. O Senhor tem cuidado dos seus filhos, não é? E mesmo se nesse momento nós formos atingidos por essa doença, ou mesmo se nós morrermos, nós estaremos com o Senhor. Porque a Bíblia diz que não há nada que possa nos separar dele.
Então nada pode nos separar dele. Adore, adore na oração, agradeça até pelos momentos difíceis que nós estamos vivendo, né? Nós estamos numa geração que está vivendo a história, Não sei ainda quanto tempo tem de mundo aí pela frente, mas tenho certeza que nós vamos ser a geração que vamos entrar para o livro de história, né? Tudo é para Ele. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor deve ser para Ele. E na oração não é diferente. A oração é o refúgio por meio da confissão. É na oração que eu vou pedir perdão pelos meus pecados. E muitas vezes é na oração que eu vou pedir perdão, né? E às vezes dependendo de como você tem um nível de intimidade com Deus, fala: Senhor, olha, Senhor, eu te peço perdão porque eu fui grossa naquela hora, mas, Senhor, dá-me paciência. Eu não tenho paciência com aquela pessoa. Você vai abrir seu coração. Mas, Senhor, eu quero ter paciência. Eu quero ser diferente. É na oração que a gente abre o coração para o Senhor. É na oração. Olha, em 1 João 1,9 vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus já sabe que nós pecamos? Já sabe. Mas a confissão vai trazer para nós a purificação e o perdão. Nós precisamos fazer isso. Pedir perdão a Deus. Porque quando nós pecamos contra Ele. Então é na oração que eu vou pedir perdão, sim. Então esse momento de pedir perdão também tem que estar na minha oração, nessa conversa. Faz parte dessa conversa também. Lá em Provérbios 28:13, Salomão vai dizer o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Confissão. A confissão é libertadora. A confissão é um bálsamo para a nossa alma. A oração é o refúgio por meio do louvor. Sabiam que não é só louvando, cantando, botando a mão para cima, fechando o olho que a gente está louvando a Deus? Não, por meio da oração também. Né? E muitas vezes, no meio da oração, nós temos louvores, né? Ou no meio do nosso dia, a gente acaba fazendo orações de louvor a Deus. Né? Quem nunca agradeceu a Deus no meio de um dia, quando vê um pôr do sol bonito? Né? Quem nunca agradeceu a Deus por estar bem, por estar andando, quando muitas pessoas não podem fazer isso, por estar falando, por estar respirando, né? Nós precisamos louvar a Deus e nós com nossa oração também, né? A nossa vida deve ser um contínuo de louvor. Jesus vai falar lá: orai sem cessar, orem o tempo todo, orem o tempo todo. Nós precisamos buscar isso do Senhor. Paulo falou lá em Efésios 1,16, né? Foi Paulo. Não deixe de dar graças a vocês, mencionando em minhas orações. Paulo orava pelos outros. Paulo agradecia pelos outros. É importante nós, na nossa vida de oração, termos essa comunicação e responsabilidade de orar também, de pedirmos pelos nossos irmãos e de agradecermos pelas bênçãos dos nossos irmãos. Valorizarmos aquilo que Deus tem feito, não só para mim, mas em comunidade. O que Deus tem feito através de nós nesse tempo? Como Deus tem te usado nesse tempo? Agradeça. Agradeça. Você pode estar sendo um vaso de bênção na vida de alguém. Você pode estar sendo a tábua de salvação na vida de alguém. Agradeça a Deus por essa pessoa e por essa oportunidade que Deus está te dando. E se você é a pessoa que está sendo ajudada, a pessoa que está precisando ser salva, agradeça a Deus, porque Ele tem mandado pessoas para te ajudar. E o Senhor, com isso, vai nos edificando. Salmos 34:1 vai dizer o seguinte: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade ou agruras, em tempos de pandemia ou não pandemia, o louvor deve estar sempre nos nossos lábios. O louvor puro, aquele louvor que vem do coração,
Não é só aquele que vem do Spotify, nem de quando a gente está no culto. É o louvor que vem do nosso coração. E para concluir essa palavra, né, a gente vai achar na Bíblia, né, em muitos lugares, né, lá principalmente no Velho Testamento, tempos de peste, tempos de doenças. E nós temos consciência que estamos vivendo um tempo desse. E eu queria que você pensasse nesse momento, em termos de comparação, né, que o Covid-19, né, a maior praga desse tempo, ainda não tem vacina, né? Ainda não tem vacina. Mas existe uma praga que é mortal também, que é terrível. Ela causa morte eterna, que é o pecado. O pecado entrou no mundo como uma praga que causa morte eterna. Mas existe uma vacina para ela. Para essa praga existe vacina, que é Jesus. É através do perdão dos nossos pecados, é através de nos achegarmos a Ele, nós conseguimos ser vacinados contra essa praga que se chama pecado, né? Se você quer ficar imune dessa praga chamada pecado, que traz tanta dor, tanto sofrimento na nossa vida, se imunize com a salvação de Jesus, né? Tome as suas doses, faça as suas doses de oração todos os dias. Faça a sua dose de leitura da palavra todos os dias e assim vá se imunizando contra essa doença, que se chama pecado. Eu tenho visto, né, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos novos hábitos, né? Nós agora temos o hábito, né, de lavar a nossa mão com álcool gel a cada lugar que entramos, a cada lugar que saímos, né? A gente agora tem que usar máscara, a gente não pode mais abraçar, a gente não pode mais beijar. Nós temos outras boas práticas, como nós chamamos na medicina, né? Mas nós precisamos criar essas boas práticas também com relação ao pecado. Nós precisamos também estar lavando as nossas mãos o tempo todo. Nós temos que estar lavando a nossa mente o tempo todo. Nós temos que estar lavando os nossos olhos o tempo todo, para que a sujeira do pecado, o vírus do pecado, não se instale em nós, na nossa alma. Para que nós possamos nos achegar a Deus como Ele pede, em santidade. Não deixemos que o vírus do pecado chegue na nossa alma. Porque assim como o Covid-19, que muitas vezes a pessoa está se protegendo o tempo todo e ela pega, né, por algum motivo, algum vacilozinho ela pegou, assim também é o pecado. Qualquer vacilo pode nos fazer tropeçar. Estejamos atentos, muito atentos, levando muito em consideração que a oração é o grande refúgio contra esse vírus. Compare a oração como ficar na sua casa ali reservado. Contra o Covid, a oração é o nosso refúgio contra o pecado. Se cuide, lave suas mãos, use álcool gel, use máscara. Estamos perto de nos encontrar, mas cuide da sua alma. Porque o nosso corpo, se o Covid nos pegar e Deus permitir, nós morreremos sim, mas a nossa alma, essa tem vida eterna na promessa que nós temos em Cristo Jesus. Se cuide, meu irmão. Espero que estejamos juntos aí na data marcada, 16 de agosto, para juntos nós estarmos louvando, adorando e orando ao Senhor nosso Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Se cuide. Deus abençoe. Vamos agora partir para o nosso culto. Um grande, grande, grande abraço em todos vocês. Muita saudade. Deus abençoe. Amém.